Oi, gente, tudo bom? Eu quero agradecer, como sempre, eu acho que já chegou bastante gente, não sei quantos, porque eu não estou aqui controlando, mas eu acho que já chegaram alguns, e esses que chegaram, fala pelos outros, né? Eu quero agradecer muito de coração a cada um de vocês, né? E principalmente aos meus alunos, que eu tenho alunos aí que já foram meus alunos há 20, 30 anos atrás. E tem alunos de agora eu digo de 4, 5 anos para cá, que são fiéis ali, estão ali sempre do meu pé, né? Então eu quero agradecer esses também, meus alunos queridos, amigos, né? Mais que amigos, irmãos, que também fizeram esse curso, estão terminando junto comigo. É uma bênção muito grande. E vocês, novos alunos, novos amigos, que eu estou fazendo durante a minha vida, isso é uma riqueza muito grande para mim e para o meu esposo, Paulo, né? Somos pessoas que se dedicam 24 horas por dia ao ensino da palavra de Deus. Mas eu quero começar com a questão que eu deixei para vocês pesquisarem, lembram? Essa questão é muito importante para nós hoje. Então eu deixei lá para vocês, né, por escrito, não sei se vocês lembram. Marcos fez questão de traduzir qualquer palavra em seu evangelho que estivesse em aramaico ou hebraico e explicar também os costumes judaicos. Por que será? Vocês responderam? Depois eu quero saber, viu? Vamos lá. Eu quero saber se vocês descobriram ou se deduziram, porque isso a gente deduz do que já estudou, né? Eu espero que sim, que todo mundo tenha acertado. Primeira questão, é porque ele tinha leitores e pessoas que iam ouvir o seu evangelho ou que iam ler, que a gente sabe que os evangelhos, eles eram mais ouvidos do que lidos. Poucas pessoas sabiam ler. Então, alguém lia na comunidade para todo mundo ouvir. Então, as pessoas, mais os que ouviam, eram de nacionalidade mista, né? Tinha de todas as nacionalidades. Mas o mais que tinha eram não judeus. Eram cristãos que tinham se convertido, eram judeus, acreditavam nas leis do judaísmo, e aí depois conheceram a doutrina de Jesus e se converteram ao cristianismo. E também tinha alguns judeus, não eram muitos, mas tinham judeus e gentios, mais gentios que judeus. Então, nós sabemos que o seu evangelho se propõe a uma evangelização universal, né? Ou seja, para todos. E a estratégia de São Marcos, para atingir os seus leitores e ouvintes, ele usa dessa forma de colocar tudo que é em hebraico ou aramaico, ele traduzir. É mais ou menos isso que eu faço nas minhas aulas de teologia. Meus alunos sabem disso. Quando a gente tem uma palavra difícil em hebraico, aramaico ou em grego mesmo, então eu traduzo, eu explico, eu coloco no contexto. Então isso é muito comum para que as pessoas entendam uma língua que não é sua. Eu trago aqui muitos termos em grego e hebraico, muitos não, alguns termos em grego e hebraico, que São Marcos coloca para explicar na leitura do seu evangelho. Por exemplo, vejam aí na tela alguns textos, né? São alguns textos que eu coloquei. Por exemplo, Marcos 5,41. Jesus vai à casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga, e ressuscita sua filha e pronuncia uma palavra em aramaico. Talita cumi, ou menina, levanta-te. E São Marcos coloca a tradução. Aí a gente diz, mas o Jairo era chefe da sinagoga, devia ser judeu. Possivelmente ele era judeu.
Mas quem ia ouvir esse evangelho depois, né, eram muitas pessoas que não eram judias, que eram de outras nacionalidades. Então, por isso, São Marcos coloca. Se tem algum judeu, passa batido, né? Eles sabem a tradução. E aí nós temos 7:1. O costume judeu de lavar as mãos antes de comer. Então os fariseus chegam e reclamam com Jesus. Olha, algum dos teus discípulos comem sem lavar as mãos. Isso está na lei de Moisés, falam para eles. E a gente sabe o que Jesus responde. Mas quando a gente fala desse costume de lavar as mãos, de se lavar antes de comer, a gente lembra do lava-pés. Vocês lembram do lava-pés? Lava-pés só São João que tem, só no Evangelho de São João. Lá em São João, capítulo 13, versículo 5, a partir do 5. Então ele fala sobre o lava-pés. Qual era o cenário do lava-pés? Na entrada do cenáculo, tinha um pote com água, uma bacia e uma toalha, um pano, né? Eu não sei a toalha, um pano. Por causa desse costume. Então as pessoas, os judeus, que seguiam mais a lei, quando tinha um jantar coletivo, algumas pessoas se reuniam, ele fazia isso. Eles entravam, lavavam as mãos, geralmente até o cotovelo, depois lavavam o rosto e alguns lavavam os pés. Se fosse uma casa chique, que tivesse criados, então os criados lavavam os pés dos hóspedes, das pessoas que vinham jantar. Mas a gente sabe que o que Jesus fez, né? Ele se fez de servo. Ele lavou os pés dos discípulos. É um texto muito lindo que fala sobre a humildade. Mas esse costume era comum nas casas dos judeus, né? E aí nós temos o 7:34. 7:34, Jesus colocou os dedos nos ouvidos. É o 7:34, acho que vocês estão vendo aí. Jesus coloca os dedos no ouvido do surdo e diz, Éfatá, que é abre-te. Se não está nessa sequência, vocês vão ver depois. 14:36, Jesus chama a Deus seu Pai, Abba, né? Ele chama Deus de Abba. Do aramaico, vem do aramaico também essa palavra. Abba, pai ou papai. Mas pai e papai não simplesmente, mas um pai e papai íntimo. Poderia até a gente dizer paizinho, papainho, né? Como muitos falam aqui no Brasil. Mas isso era comum entre as pessoas mais simples, né? Se chamava o pai de painho, de Abba. E é um costume, gente, que até hoje existe. Quando a gente vai em Jerusalém, a gente vê pessoas, crianças segurando a mão do pai e olha para o pai e diz, Abba, Abba. Eu achei tão lindo isso, porque a gente só lê e só ouve essa palavra na Bíblia, né? Aqui ninguém vê ninguém chamando o pai de Abba. Então é muito lindo, até hoje eles têm esse costume. Depois acho que vocês estão vendo aí o texto de 15:34. Então é na cruz, Jesus grita também, ele grita, diz lá, algumas palavras em aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que nós já sabemos o que significa, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Então essas são algumas, claro que tem outras, mas eu trouxe essas para vocês entenderem como é que São Marcos, a pedagogia dele, para que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo. Segundo grandes exegetas, quando a gente diz exegeta é um estudioso da Bíblia, é um especialista na Bíblia, né? Ele interpreta os textos lá no seu contexto, na língua original. Então, o exegeta é muito importante para a gente conhecer os textos perfeitamente como foi que aconteceram. Segundo os grandes exegetas, há outras características internas, né, do conteúdo do livro de São Marcos,
que ressalta bem esse seu público misto, que é o fato dele ocultar algumas coisas que faziam sentido para uns, mas não para outros, não é? Então por isso que nós temos, mesmo nos evangelhos sinóticos, nós temos muitas coisas que tem em um, mas não tem em outro. Não tem no outro, porque aquele evangelista achou mais importante para a sua comunidade aquele texto. Então, no Evangelho de São Marcos, não temos a genealogia de Jesus, né? Quem era seu pai, seu avô, seu tataravô, isso é genealogia, né? A gente chama de árvore genealógica, né? Então, não tem, mas São Mateus tem. São Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus. Não tem infância de Jesus, né, em Marcos. Vocês prestaram atenção nisso. Mas quem se preocupa com isso é São Lucas. São Lucas começa desde a anunciação de Nossa Senhora, antes do nascimento de Jesus. Não tem o Pai Nosso e nem tem as bem-aventuranças. Segundo os especialistas, eles disseram o seguinte, que essa ausência desses textos é que são textos voltados para o judaísmo. E São Marcos se dedica mais aos gentios, aos não-judeus, né? Mas existe alguma coisa em São Marcos que é assim fantástico, que não tem nenhum outro, que é a pressa de Jesus. Jesus, no Evangelho de Marcos, tem pressa. Ele vive apressado, ele vai para cá, ele vai para lá, corre para cá. E por que será que Marcos coloca Jesus tão apressado assim? Pensemos pela perspectiva de dois contextos, né? Primeiro contexto, quando Jesus estava na Terra, né? Isso anos 30 a 30 e poucos. Pensemos no contexto do Evangelho de São Marcos, anos 70, 75. Olha, gente, 40 anos separam esses dois momentos, não é? Nos anos 30, Jesus profetiza, ele diz algumas coisas que vão acontecer. Ninguém sabia quando, mas é chamado de sermão escatológico. A palavra escatológico vem de escatologia, que significa finais dos tempos. O que vai acontecer no finais dos tempos. Então ele fala lindo, uma hora, um dia a gente vai estudar o sermão escatológico de Jesus, que é maravilhoso. E ele diz muitas coisas que estão acontecendo ou já aconteceram e Marcos coloca. Por exemplo, Jerusalém, no tempo de São Marcos, já havia sido massacrada, destruída. Foi no ano 70 que foi destruída. O templo já havia sido incendiado, não existia mais nada do templo, só pedra sobre pedra, como é hoje, não é? A gente vai em Jerusalém, o templo não existe mais. Só existe um pedacinho do muro leste, que é chamado de Muro das Lamentações. Só tem aquele pedacinho. Outra coisa, a perseguição feroz dos romanos e dos judeus era mais forte no tempo de São Marcos. No tempo de Jesus era forte, mas não era tanto como no tempo de São Marcos. E esse contexto do Evangelho é que justifica a pressa de Jesus, segundo São Marcos. Então Jesus tem pressa. Ele quer resgatar, isso São Marcos, quer resgatar o que o povo sofre, as perseguições, a marginalização, a diáspora, ou seja, a dispersão. Muita gente foi embora, saiu de Jerusalém com a destruição da cidade. Muitos cristãos foram embora, sem rumo, por outras terras estranhas, às vezes até terras que não eram cristãs. Então nós temos lá no capítulo 1, versículo 12, Marcos inicia com essa palavra. Ele já inicia no versículo 12 com essa palavra. Logo após o seu batismo, Jesus já foi para o deserto, né? Logo, sabemos que a pressa, eu disse no início, não é de Jesus. A pressa é de Marcos. Ele que tem pressa. Ele tem pressa de apresentar Jesus às comunidades que sofriam. Ele tem pressa de refletir os passos de Jesus,
de dizer o que Jesus fez, mostrar quem é Jesus. Por isso Jesus de Marcos não para em lugar nenhum. Vocês vão ver, eu coloquei alguns textos para vocês refletirem comigo. Então, no Evangelho de São Marcos, Jesus entra, sai, caminha, vai e volta, atravessa o mar, volta de novo, chega. É muito difícil da gente acompanhar. Haja fôlego para acompanhar o Jesus de São Marcos, né? É incrível que isso aconteça. Sabe quantas vezes, gente? Vocês não vão acreditar. 47 vezes Marcos coloca isso em apenas 16 capítulos. Por isso, os 16 capítulos são tão importantes para a gente entender o que Marcos quer mais que a gente conheça. A pressa de Jesus, é claro que é, né? Naquela época, isso nós estamos já falando desde o início da aula, entre 40 e 70, já havia alguns escritos, algumas coisas, mas evangelho não tinha nenhum. Tinha as cartas de São Paulo também, mas evangelho não tinha nenhum. Então isso leva Marcos a ter vontade mesmo, com o pedido de São Pedro, São Paulo, das comunidades. Marcos, deixa alguma coisa escrita para nós. Ele ainda não tinha se decidido, mas uma das coisas que faz ele se decidir é isso. É essa pressa de mostrar Jesus para aquelas pessoas que muitas vezes perguntavam: quem foi esse Jesus? Quem foi ele? A gente ouve algumas coisas dele, mas não sabe. Agora eu acredito, gente, que a gota d'água mesmo para São Marcos escrever o seu evangelho foi o martírio de São Pedro e São Paulo. São Pedro foi martirizado no ano de 64 e São Paulo em 67, mais ou menos, viu, essas datas, lá em Roma. Então ele pôde enxergar, através desses dois martírios, desses dois pilares da igreja, o que é ser injustiçado, o que é seguir a Jesus e não conhecer bem quem foi esse Jesus. Porque se eu não conheço bem quem foi Jesus e não sigo com fé, não tem como ser martirizado. Então, se eles foram martirizados, morreram pelo Evangelho. Então, eu vou escrever sobre Jesus, pensou Marcos, e contar por escrito para esse povo quem foi ele, quem foi Jesus. Talvez por isso Jesus nunca para no Evangelho de São Marcos. Será que é? Esse é um dos motivos, viu? Então vejam agora alguns textos que eu coloquei para vocês sobre essa pressa de Jesus no Evangelho de São Marcos. É verdade que Jesus de São Marcos, mesmo apressado, ele tem uma coerência para onde ele vai. Sabem que sempre é voltado para a Galileia. Mas em Marcos 1,16, Jesus passa pelo mar da Galileia. Ele passa. Marcos 1,21, eles vão para Cafarnaum. 1,29, assim que eles saíram da sinagoga, foram para a casa de São Pedro. E 1,38, Jesus diz: vamos para as aldeias. 1,39, Jesus retirou-se de todas as sinagogas. E no 1,45, Jesus vai para fora da cidade. 2,1, Jesus entra novamente em Cafarnaum. Cafarnaum, segundo São Marcos, é a cidade de Jesus. 2,13, Jesus sai novamente para perto do mar. 2,23, Jesus caminha com os discípulos num sábado e tem fome. É aquela velha história que eu já contei para vocês nas outras aulas, que Jesus vem de Betânia e tem uma figueira que não dá fruto. Depois, em 3,1, Jesus vai para a sinagoga. Em 3,7, ele se retira para o mar. 3,13, depois ele sobe ao monte. E 3,20, ele e os discípulos foram para uma casa. 4,1, Jesus vai para a beira do mar ensinar. 4,35, no final da tarde, Jesus diz: passemos para o outro lado do mar da Galileia, né? 5,1, e passaram para a outra margem do lago. 5,18, Jesus subiu na barca para retornar. 5,21, Jesus navega outra vez para a margem oposta do lago.
6:1, Jesus sai dali e vai para a sua cidade, que é lá em Cafarnaum. Em 6:30, Jesus diz, vamos para um lugar deserto para descansar. 6:46, Jesus deixa a multidão e sobe ao monte para orar. Ufa, gente! É para deixar o mestre cansado. Mas ainda não satisfeito com a correria, a correria de Jesus segundo São Marcos, ele cria uma geografia, né, do seu jeito. Também. Sabe para quê, gente? Ele cria essa geografia, que é uma geografia que não tem conexão real. Se você pegar o mapa, não tem lógica, mas para Marcos tem lógica, porque ele quer que Jesus se desloque rapidamente de um lugar para outro. Eu consegui um mapa para vocês, que eu vou colocar aí na tela, e nós vamos tentar seguir mais ou menos a geografia de Marcos. Olha como é que ele faz, gente, presta atenção. Em 6:53, ele e os discípulos navegam para o outro lado do mar, que é o mar da Galileia, claro. Mas ele diz que eles vão para o lado de Genezaré. Vamos olhar o mapa? Presta bem atenção no mapa. Aqui no meio do mapa tem a cidade de Samaria, não tem? Cortando aqui a Samaria, tudo que tem para cima é norte, tudo que tem para baixo é sul. Tudo que tem para cima é Galileia, tudo que tem para baixo é Judeia. Então, Jesus está lá no norte, no Mar da Galileia. O Mar da Galileia é esse pontinho, essa rodinha azul clarinha que vocês estão vendo no meio do mapa, lá no norte. Em 7:17, Jesus deixa o povo e vai para a sua casa. Onde é a sua casa? Em Cafarnaum. Vocês estão vendo Cafarnaum? Aqui, ó, do lado esquerdo, do lado do Mar da Galileia. Em 7:24, ele deixa aquele lugar e vai para Tiro. Nossa, aí ele vai lá para cima, viu? Lá para cima, você está vendo? Tiro. Tiro fica lá em cima, do lado esquerdo de vocês. E aí, no 7:31, Jesus deixou as fronteiras do Tiro e foi para Sidônia, ou Sidom. Algumas Bíblias têm Sidom. Ah, sabe onde é Sidom? Nem está aqui no mapa, viu? É subindo lá para cima, aqui para o norte. Não tem Sidom, mas é depois de Tiro. Aí em 8:10, Jesus embarca, depois com os discípulos, e vai para Dalmanuta. Dalmanuta não tem aqui no mapa, mas ela fica embaixo de Cafarnaum. Cafarnaum está aqui, né? Vocês estão vendo Cafarnaum. Depois no 8:13, ele deixa o povo e vai para outra margem. Olha, se ele está aqui em Dalmanuta e vai para outra margem, para onde ele vai? Para Betsaida. Tá vendo que é do outro lado do Mar da Galileia? Betsaida está aqui. Aí no 8:22, ele está na outra margem. Ele está lá em Betsaida. 8:27, ele foi com os discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe. Então ele sai daqui e sobe com Jesus aqui, gente. Cesareia de Filipe, logo em cima. Aí no 9:2, 6 dias depois, olha, aqui ele sossegou um pouco, viu? Ficou 6 dias em Cesareia de Filipe. 6 dias depois, ele sobe ao monte da Transfiguração, que fica perto de Cesareia de Filipe, de São Marcos. Aqui eu quero fazer um adendo para vocês, viu? Esse monte da Transfiguração, não existe qual seja o monte nos evangelhos, só tem o monte da Transfiguração. Mas São Mateus, São Marcos e São Lucas dizem que é um monte muito alto. E até umas décadas atrás, as pessoas achavam que era o Monte Tabor. Muitas pessoas dizem o Monte da Transfiguração é o Monte Tabor. Mas umas décadas para cá, umas 3 décadas para cá, os grandes estudiosos e pesquisadores chegaram à conclusão que é o Monte Hermon. Por que o Monte Hermon? E parece que São Lucas dá essa ideia para a gente. Sabe por quê, gente? Presta atenção. Jesus está em Cesareia de Filipe, de São Marcos, e de lá ele vai para o Monte da Transfiguração, que ninguém sabe onde é. Mas ele diz assim, que ele estava em Cesareia de Filipe. E o Monte Hermon
é do lado de Cesareia de Filipe. Vocês estão vendo aqui no mapa? Para cima, não tá vendo as montanhas? Então, essas montanhas é o Monte Hermon. Então, hoje, na teologia moderna, se diz que o Monte da Transfiguração é o Monte Hermon e não mais o Tabor, né? Mas os evangelhos não diz qual é o monte, não diz o nome do monte. Vamos para 9h30. Ele parte dali e atravessa a Galileia. Ele sai de lá de Cesareia de Filipe, sai de lá do Monte da Transfiguração e desce aqui um pouco para perto do mar. 9h33, ele volta para Cafarnaum, que é a cidade dele. É onde ele mora. Segundo São Marcos, é onde ele mora. Ele mora em Nazaré e Cafarnaum, né? Então, ele vai para Cafarnaum. Vocês estão vendo aqui Cafarnaum onde é, né? Daqui ele volta para a sua terra. No 10:1, ele sai da Galileia e vai para a Judéia. Agora ele sai de lá, do território da Galileia, que é onde São Marcos coloca Jesus pregando quase toda a sua vida inteira. Os 3 anos dele, quase todo ele passa na Galileia. Mas agora ele vem para a Judéia. Ele vem para Jerusalém. Então, no 10:10, já em casa, lá em Cafarnaum, os discípulos fizeram algumas perguntas a ele. No 10:17, tendo saído de Betânia, olha agora, gente, Jesus se mudou, a gente nem viu, né? Ele morava em Cafarnaum, mas não está aqui em Marcos, viu? Vou contar um segredinho para vocês. Em outros textos da tradição do povo de Deus, da tradição dos primeiros cristãos, diz o seguinte, que quando Jesus tinha faltasse mais ou menos uns meses, não se sabe o certo, uns meses para a sua paixão, a sua ressurreição, tudo o que aconteceu em Jerusalém, ele se muda com Nossa Senhora. Nessa época São José já tinha morrido. Ele se muda com Nossa Senhora para a casa de São Pedro em Cafarnaum. E ele passa a morar lá. Muito tempo ele fica lá. Então lá em Cafarnaum, ele se muda para Betânia, quando ele está já pertinho do seu tempo. Por quê, gente? Porque Betânia fica 1,5 km de Jerusalém. Dava para ir e voltar até várias vezes por dia. E ele era um filho muito dedicado. Ele sempre estava lá, fazia alguma coisa, corria lá ver sua mãe. Então ele se hospedou em Betânia. Lá em 10:32 diz, estava ao caminho de Jerusalém. Olha só Betânia onde fica. Nós estamos na Judéia, viu? Estamos no sul. Aqui tem o Mar Morto, vocês estão vendo esse compridinho azul? Betânia fica logo em cima, estão vendo? Betânia. E estão vendo Jerusalém? Do lado esquerdo é bem pertinho um do outro. E aí diz no 10:46 que eles chegam em Jericó. Jericó também é bem pertinho, olha um pouquinho para frente, para cima, Jericó. Aí de Jericó eles voltam novamente, no 11:1. Jesus e os discípulos se aproximam de Jerusalém. Eles vêm de Jericó. Depois, no 11:11, o que acontece? Como já era tarde, Jesus volta para Betânia para descansar com os 12 apóstolos. E aí no 11:12 já é o outro dia. Ele sai de Betânia e é aquela história que eu falei para vocês, que Jesus estava com fome, foi lá na figueira, ele não tomou café antes de sair, né? Lá em Betânia. Depois no 11:15, eles chegam a Jerusalém. Jesus entra no templo. No 11:19, já era tarde. Saíram da cidade, né? Saíram da cidade, que era Jerusalém, e voltam para Betânia para descansar. E veio o 11:27, Jesus e seus discípulos, isso já é no outro dia, voltaram novamente a Jerusalém. Jesus vai ensinar no templo. 12:35, Jesus continuando a ensinar no templo. 13:1, Jesus sai do templo e ele volta para Betânia, possivelmente no fim da tarde, quando ele vai descansar, né? Comer alguma coisa, descansar, dormir para voltar no outro dia. Mas aqui é um dia especial, porque Jesus pensa, daqui 2 dias será a minha Páscoa, eu vou celebrar a Páscoa. Então Jesus já está planejando como fazer. Então ele vai para Betânia para planejar com os discípulos como fazer, onde celebrar, como fazer a Páscoa. Porque a Páscoa dos judeus não é uma Páscoa parecida com a nossa, é uma Páscoa bem diferente.
bem complicada do que eles vão fazer, do que eles vão comer. Depois do 14:3, em Betânia, Jesus vai passear ainda na casa do Simão, né? Que é um homem que ele curou. Então ele vai lá visitar o Simão, saber se ele está bem, se não está bem. E depois no 14:12, é aquele texto maravilhoso que São Marcos coloca, que Jesus já está em Jerusalém e manda os 2 discípulos lá no cenáculo, na casa de Marcos, na casa de Maria, mãe de Marcos, que quer celebrar a sua Páscoa lá. A gente conhece muito bem esse texto. Nossa, como São Marcos coloca pressa em Jesus, não é? Mas um outro aspecto desse evangelho, respirem bem, viu, gente? Respirem, porque agora nós vamos ver um outro aspecto do evangelho de São Marcos que eu quero ressaltar e que é muito importante para a gente entender, né? São João, quando a gente fala em São João, o evangelho de São João é mais ou menos 30 e poucos anos depois do de São Marcos. São João escreve já no ano 90, 95, por aí. Mas São João enfoca muito isso aqui que Marcos vai enfocar agora. Quer dizer, ele foi o primeiro. São Marcos vai enfocar vamos dizer assim, essa resposta de Jesus para o povo, né? Aqui em Marcos, que foi o primeiro evangelho, é mais fácil da gente entender o que Jesus quer que todos nós saibamos, né? É um enfoque especial que ele dá à sua resposta ou à sua pergunta, né? Quem o povo diz que eu sou? Eu sou tal coisa. Ele tanto usa como pergunta, como ele usa como resposta, né? Não esqueçamos que tudo que está acontecendo é 30 e poucos anos depois, viu, gente? Depois que Jesus subiu aos céus. Havia muita dúvida nesse tempo, né? 70, 75, nesse tempo do Evangelho de São Marcos, que o que realmente Jesus era para o povo e era para os discípulos. Entre os cristãos havia muitas dúvidas, mas as dúvidas maiores que São Marcos encontra é entre os judeus, entre os cristãos que vieram do judaísmo, porque eles conheciam as leis e lá na lei do Deuteronômio diz alguma coisa que Jesus jamais poderia ser o Messias. Ele dizia lá essa lei, que se alguém morresse no madeiro, não podia ser nem nada ter com o divino. E Jesus morreu numa cruz. Jesus foi pendurado no madeiro. E isso transformava Jesus no maldito de Deus. Possivelmente Marcos já tinha ouvido isso de São Paulo, né? São Paulo falava muito sobre essas leis do madeiro que a gente vai ver aqui agora. Então vejam aí na tela a lei do Deuteronômio, lá 21, 23, que diz assim: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Isso era uma lei lá do Deuteronômio. Mas São Paulo, aos cristãos, lá na sua carta aos Gálatas, lá em 3, 13, 14, ele diz: Cristo nos remiu dessa maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Quer dizer, Cristo acabou com essa lei porque ele morreu por nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Para muitos deles, Jesus era, pelo tipo de morte que sofreu, né? Pelo menos os cristãos que vinham do judaísmo, uma pessoa maldita, uma pessoa maldita de Deus, que não poderia jamais ser o Messias. Lá em 8, 27 a 30, Jesus confirma aos seus discípulos que era em sua maioria judeu, né? Aos de dentro. E os discípulos são os de dentro. E aqui ele coloca que Jesus é o Messias para esses discípulos, né? Para todos esses. Inicialmente Jesus se mostra muito curioso para saber o que o povo diz sobre ele. Então Marcos coloca essas palavras de Jesus. E lá em 8, 28, né, Marcos 8, 28, os discípulos são unânimes em dizer, nós vimos muito esse texto,
que ninguém sabia ao certo quem era Jesus. Um diz que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista, outro diz que tu és algum profeta que voltou. Ninguém sabia ao certo quem era Jesus. Em seguida, Jesus se mostra também curioso em saber os de dentro, os discípulos. E vocês? Para vocês, quem eu sou? A pergunta de Jesus no Evangelho de São Marcos é essa. E vós? Quem dizeis que eu sou? Essas duas palavrinhas, eu sou, está lá em 8:29, surge então a confissão de São Pedro. Olha, gente, não é por acaso, mas de propósito, São Marcos coloca a confissão de São Pedro no meio do seu evangelho. Abre a sua Bíblia aí, 8:29, está lá a confissão de São Pedro. O que ele responde para Jesus? Tu és o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E São Pedro era judeu, não é? Então, por que ele diz isso? Porque ele conhecia as profecias do Antigo Testamento, ele conhecia essa espera longa do Messias, e ele era conhecedor de tudo isso. E deduziu, não ele deduziu, mas o Espírito Santo nele, que ali estava Jesus Cristo, o eu sou do Antigo Testamento. Aquele que apareceu a Moisés lá na sarça ardente, lembram? Lá no Êxodo 3, a partir do versículo 14. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre a divindade e a messianidade de Jesus. De acordo com São Marcos, né, a gente vê bem que Jesus pergunta quem ele é. Essa pergunta de Jesus retorna da caminhada do povo judeu há milênios, ou seja, lá no tempo de Moisés. E que Moisés também tinha dúvidas a respeito de quem ele estava servindo. Moisés sente dentro dele que existia algo divino naquela sarça, porque ela ardia e não se consumia. E ele pergunta, o que eu vou responder se me perguntarem qual é o seu nome? O Deus disse a ele, vai lá até o faraó, faz isso, faz isso, faz isso. Ele fala, mas eu vou lá e eu vou dizer quem me mandou. Eu não sei quem está me mandando. O que Deus diz para ele, eu sou aquele que sou. Eu sou, enviou-me junto de vós, diz lá o texto, Êxodo 3:14. Eu sou quem eu sou. Ou seja, Deus é, Deus será, né? Deus é eterno, de todo o tempo. Isso nos diz assim de uma forma mais simples, que a gente entenda, quando fala que Jesus é o eu sou, ele coloca lá em Apocalipse 1:8, está lá assim, ele é o alfa e ele é o ômega. Ou seja, ele é o A e ele é o Z. Ele é o princípio e é o fim de todas as coisas. Olha que lindo, não é? Esse eu sou é tudo isso. Então, o eu sou de Jesus diz quem ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, desde a criação. Ele é o Deus que está e estará conosco em todos os tempos, até o final dos tempos, diz ele lá, né? Mas isso não podia ficar apenas com os de dentro, né? Isso não podia ficar apenas entre Pedro, os 12 apóstolos e Jesus. Tinha que sair, tinha que ir para os de fora. Os de fora tinham que saber também quem era esse Jesus, o eu sou. Olha que coisa linda, Jesus vai dizer que ele é o eu sou para os de fora. Vejam aí. Lá em 14:61, Jesus está sendo julgado na casa do sumo sacerdote Caifás. E este pergunta para Jesus, és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E o que Jesus responde? Eu sou. Olha que lindo, gente. Sim, ele é Deus. E ainda na cruz,
conforme 15:39, São Marcos 15:39, um pagão, o centurião romano, é quem vai reconhecer que Jesus é o eu sou, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Porque ele chega, quando vê que Jesus ressuscitou, ele diz: realmente esse homem era o Filho de Deus. Não é maravilhoso, gente? Como a gente descobre o que São Marcos tem dentro da mente para passar Jesus para aquele povo, que eles tivessem realmente muita fé. Não simplesmente uma fezinha, mas uma grande fé. Vejamos agora a relação que Marcos, como judeu, faz entre o início da criação e o início do ministério de Jesus e seu evangelho. Ele novamente resgata um Jesus que veio para todos, né? Esse é o Jesus que veio para judeus e gentios. Então, esse elo é um elo entre o início do Gênesis, em que há uma referência entre o céu e a terra, e o início do ministério de Jesus, que também é Deus no céu e na terra. Lá no seu evangelho, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no evangelho de Marcos, no início ele coloca assim: princípio, olha a primeira palavra do evangelho dele, princípio da boa nova, princípio. Essa palavra também está lá em Gênesis 1:1. Se você abrir sua Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, está lá também, princípio. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Elos. O reino de Deus no Gênesis e no Evangelho de São Marcos tem a mesma palavra e tem o mesmo significado. Princípio. Princípio no hebraico é Bereshit. Bereshit é princípio. No grego, archei. É muito famosa essa palavra. Então, o princípio, o Bereshit de Marcos, caminha por todo o seu evangelho, porque Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele começa o seu evangelho dessa forma. No princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como já vimos, Marcos é o único que põe no seu início do seu livro a palavra evangelho. Evangelho significa boa nova. Então Jesus traz uma boa mensagem, uma boa notícia, em meio a tantas notícias e tantas coisas ruins que aconteciam no tempo de São Marcos. Para Marcos, tudo parte do Bereshit, tudo parte do princípio, daquele princípio do Gênesis 1:1, que agora está revestido de uma boa nova, né? Esse princípio com a boa nova, que é o Evangelho, o princípio da boa nova de Jesus Cristo. Olha que lindo como ele começa o seu Evangelho, né? É muito profunda essas palavras que ele coloca. Em meio às dificuldades que esse povo vivia no tempo de São Marcos, isso é um fio condutor do seu Evangelho. É por esse fio que ele vai se guiando para as outras coisas que ele coloca. Aí a gente vai ver aquela pressa de Jesus, aquela geografia toda errada. Tudo isso é porque é um fio condutor que leva a fortalecer a fé daquelas pessoas. E olha aqui, queridos alunos, amigos, né, que estão comigo. Antes de concluirmos nossa aula de hoje, eu vou colocar para vocês um pequeno esboço, né? Um pequeno esboço do Evangelho de São Marcos. Vejam aí esse esboço. No capítulo 1, do versículo 1 ao 13, Jesus prepara o seu ministério. Como? Ele começa a chamar os discípulos. Do 1:14 até o 7:23, seu ministério se dá na Galileia. O Evangelho de Marcos coloca Jesus quase que totalmente na Galileia. Do 7:24 até o 10:52, seu ministério está fora da Galileia, mas não tão fora,
porque ele vai para Decápolis. Lembra no outro mapa que eu mostrei na aula passada? Na Decápolis, o que é Decápolis? São 10 cidades, né, onde moravam as pessoas que não eram judeus. Então é lá que Jesus vai evangelizar. Depois do 11, de 1 a 13 até o 37, é o ministério de Jesus em Jerusalém, lá na Judéia, no sul do país, né? E 14, de 1 a 16, 8, é a paixão de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. No 16, de 9 a 20, é um acréscimo. Não foi escrito por São Marcos. Foi escrito pelas suas comunidades, pelos cristãos que seguiam a Marcos, que seguiam o seu evangelho e que tinham São Marcos. São Marcos foi o bispo de Alexandria, ele foi grande evangelizador em muitos lugares. Então essas comunidades de São Marcos acharam por bem complementar esse evangelho que eles achavam que ficou incompleto. Então vamos colocar aqui o que aconteceu depois da paixão, da morte e ressurreição de Jesus. O que aconteceu? Aí eles colocam o restante, esse acréscimo, que contém algumas aparições de Jesus já como ressuscitado, né? Jesus já está ressuscitado. E Jesus aparece aos 2 discípulos, primeiro, que iam para Emaús. Esse texto, São Marcos coloca só um pouquinho assim, né? Aqueles 2 discípulos que iam para a sua casa no campo. Mas quem conta esse episódio bem direitinho é São Lucas, no capítulo 24, lembram? Então, Jesus aparece a outros discípulos, ou a outros não, aos 11 discípulos, quando fazia uma refeição lá naquela casa, lembram? Então, lá em Jerusalém. E ele os envia esses discípulos em missão. E lhes dá poder do Espírito Santo e lhe diz o que eles têm que fazer, né? Que eles podem perdoar pecados, que eles têm que evangelizar. Jesus deixa toda umas instruções para que eles sigam. E por último, 16, 19 e 20, é colocada a ascensão de Jesus, né? Jesus é elevado aos céus. Os discípulos, depois disso, partiram, aí foram com toda a coragem, com toda a força do Espírito Santo, pregar o Evangelho a todas as criaturas, a todo aquele povo que precisava conhecer a Jesus, né? E eu acredito que depois disso, nunca mais as pessoas iam perguntar: quem é Jesus? Quem foi ele? Porque realmente São Marcos deixou muito bem explicada quem era Jesus. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez, né? Agradeci no início, mas agora eu quero agradecer também a paciência de vocês, porque eu gosto muito de mapa, né? Gosto muito de explicar em mapa, eu gosto muito, pode ser que vocês não gostem muito, mas o mapa faz parte do que quando a gente evangeliza na Bíblia, porque o povo vivia em função dessas cidades antigas. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada uma de vocês que assistiram essas 3 aulas de São Marcos comigo. Agradecer também aos meus queridos e amados alunos das turmas do curso de Teologia, avançado de Teologia, que participaram, né? Participaram para me prestigiar, talvez, ou seja, para recordar um pouco de São Marcos. Viram como fica mais fácil entender a Bíblia? Vocês viram? Quando a gente conhece bem o personagem ou os personagens, sua origem, seu contexto, suas relações, e isso é o que eu procuro passar nas minhas aulas. Para os meus alunos, eles sabem disso. Em todos os meus cursos de teologia, eu faço isso há muitos anos.